Saudação, pessoal! Estamos na área e nas redes para mais um vídeo do nosso canal, então vem com a gente, porque está no ar agora o 30 do segundo tempo. Hoje, com o terceiro episódio da série especial dos campeões de 2021, vamos falar do campeão da Copa Sul-Americana, o Furacão das Araucárias, que está se tornando agora o Furacão das Américas, né, com o bicampeonato da Sul-Americana, que ganhou recentemente. Eu sou o Gessé Cochanovas, comigo o Messi Fazolin, e hoje, novamente, com dois convidados especiais, atleticanos, né? O nosso companheiro de vídeos aqui, já que apareceu outras vezes, o Eduardo Siqueira, o Peter, e também o nosso amigo aqui, o professor Alessandro Cardoso, para a gente bater esse papo aí. Então, pessoal, está gostando do nosso vídeo? Não está gostando? Dá o seu comentário, se inscreve no nosso canal, vai dar o like, divulga para os seus amigos, compartilha o nosso vídeo, compartilha o canal para seus amigos lá, para a gente tentar ir cada vez mais longe, para tirar um pouco os bons amigos, bens amigos, baitas amigos que tem por aí. Bem, Fazoli, para começar contigo, pergunta tradicional: e o título Atlético foi merecido ou não? Boa noite, pessoal. Boa noite, Gessé, nosso amigo Peter, o grande amigo de longa data ali, e labuta dos áureos tempos do Estrela Vermelha, professor Alessandro. Prazer estar recebendo os dois aí, né? E como a gente já tinha falado desde o início lá das nossas projeções, no início do nosso canal lá, o Atlético era considerado um franco favorito para a conquista da Sul-Americana, e se provou isso, né? Teve uns altos e baixos durante algumas partidas, principalmente no Campeonato Nacional, né? A questão de estar tentando não priorizar no início, né? Mas acabou que a própria condição das competições eliminatórias que o Atlético jogava acabou levando o clube a priorizar, né? E não nos surpreendeu, né? É uma equipe que está se tornando o que a gente gosta de chamar aqui no Brasil de equipe copeira, né? A gente teve muitos exemplos aí do Grêmio, do Cruzeiro, durante muito tempo, né? E hoje o Atlético está parecendo que é a nova força nesse tipo de competição, né? Então, se perguntar em questão de justiça, acho que ficou de bom tamanho, né? Lógico, o Bragantino fez uma boa campanha também, né? Qualquer que tivesse levado ali, acho que seria justo, mas acho que ficou em boas mãos, principalmente o futebol paranaense, né? Tão carente de títulos de expressão aí. Essa conquista mais do que merecida, e para os torcedores do Atlético, principalmente, né? Estão bem felizes aí, acho que nossos colegas vão comentar daqui a pouco aí. Mas a questão de justiça, para mim, é título e bola na rede. E isso o Atlético, não só ali, como chegou ainda a disputar a final da Copa do Brasil. Então, é um título muito merecido, sim. Nessa linha, Alessandro, a gente sempre falava aqui com o Pasolini nos comentários que o Atlético estava focando nas Copas, né? Mas eu até acho assim que ele estava focando mais na Copa do Brasil. O que você acha? Você acha que o Atlético queria mesmo ganhar essa Copa Sul-Americana e o que viesse depois era lucro? O que você acha? Na minha opinião, analisando desde o início, o Atlético, eu acho que o Atlético focou na Sul-Americana mesmo. Eu não acredito que o Atlético imaginava que ia tão longe na Copa do Brasil, entendeu? Mas para a Copa Sul-Americana, mais ou menos aquilo que o Fazolin falou ali, eu acho que se não ganhou o melhor time, ganhou o que levou mais a sério. Porque o Atlético realmente, desde o início, entrou focado para ganhar esse campeonato. Ele entendeu que a Copa Sul-Americana dava para ganhar, né? É um torneio, você tem que ser o melhor entre os brasileiros hoje em dia, certo? Se for pegar o cenário que está o futebol sul-americano em geral, os outros países, se você for o melhor entre os brasileiros, você ganha. Já a Copa Sul-Americana, por uma questão aí de calendário do futebol brasileiro, e o Atlético acho que fez uma leitura disso, né? A Copa Sul-Americana os brasileiros já não levam tanto a sério. Então esse ano participou o Santos, participou o Corinthians, participou o Grêmio, né? E o calendário, por ser mais apertado, às vezes entre privilegiar botar um time principal ou um reserva, ou focar mais ou menos, eu acho que os outros times brasileiros acabam não entrando com o mesmo apetite para ganhar esse campeonato. E o Atlético, diferentemente disso, entrou nesse campeonato de novo para ganhar. E eu acho que foi premiado no final.
né? Foi um campeonato que teve grandes times, né? Então teve São Lourenço, teve Independente, teve grandes equipes, né? A LDU, a própria LDU, o Atlético eliminou. O Então, Penharol, né? E o Penharol, exatamente, que era inclusive um dos favoritos, né? Desde o início, que o Atlético acabou eliminando. Então, eu acredito que realmente assim, o time focou na conquista da Sul-Americana. Eu acho que foi premiado por causa disso. Certo. E daí, e também nessa mudança, Peter, o Atlético mudou de técnico, né? Quase na final ali, acho que para lá. Você acha que isso tem alguma influência? Porque eu acho que o Atlético passou por cima, né, nessa competição, mas assim, teve esse problema lá. Você acha que teve alguma influência para ganhar o título no fim? Porque o Alberto parece que só ficou no final, nas partes finais ali, né? Primeiramente, boa noite, Gessé, Fassolin, professor Alessandro. Tive a oportunidade de jogar no Loucos. O professor foi meu treinador no Loucos lá, acredito, na terceira geração lá do Loucos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Então, eu entendo que hoje o Atlético tem uma comissão técnica muito bem estruturada, né? Então, acredito que o Valentino, que ele entrou, ele nem teve tempo para conseguir colocar qualquer tipo de esquema de jogo dele, né? Era calendário cheio, semana cheia, era jogo sábado, domingo, quinta, teve dia ali que teve jogo sexta, agora no finalzinho do Campeonato Brasileiro teve jogo na sexta, na segunda. Então, acredito que a comissão técnica, né, com o Paulo Autuori ali comandando por trás, esse esquema já vem de alguns anos. Então, não, eu particularmente acredito que o treinador, tanto no título quanto na perda da Copa do Brasil, não teve tanta influência, sabe? Eu acredito assim que hoje, devido toda essa logística ali que o Atlético foi colocando, acho que desde lá do Thiago Nunes, lá que estava na categoria de base, implantando um esquema de jogo, hoje está sendo colhido esses frutos. Então, eu particularmente entendo que não teve uma participação direta, tanto no título quanto na perda do título, a figura do Paulo, do Valentino no comando. É uma coisa que para mim que foi diferencial para o Atlético ser campeão nessa aqui, e não só para jogar a final, mas para jogar, é a experiência principalmente na final, que o Atlético já tinha de estar sempre jogando esses torneios assim de Libertadores, a própria Copa Sul-Americana foi campeão recente. Para mim isso fez um diferencial para vocês, assim, Marcelo Falzoni, você acha que isso fez uma diferença? A experiência de jogar esses torneios, assim, influenciou para dar o favoritismo para o Atlético ganhar? Eu acho que também é um fator, Gessé. Como eu falei no início ali, né? Acho que o Atlético está se tornando um time copeiro, né? Tá se mostrando que o planejamento interior do time, do diretoria, né? A própria comissão técnica, porque pode mudar o treinador, mas a gente sabe que tem todo um comando ali por trás, que é o Paulo Autuori, né? Então, assim, acho que é um trabalho que acho que a equipe incorporou isso, e como o Peter falou ali, até acho que, independente de ter mudado o técnico ou não, é a questão do time, tá? Com a questão da competição, né? O time estava preparado para a competição, independente do técnico que fosse terminar, né? Começou e levou isso até o final, né? Então, a questão de você planejar, de você começar a jogar os campeonatos e passar a gostar de jogar e de ganhar, que é o que mais importa, acho que traz uma influência, né? O Atlético tem se mostrado nesta década, principalmente, né, de 2000 a última década aí, disputou além dessas duas finais agora, já tinha ganho uma Copa do Brasil, já tinha sido vice numa outra Copa do Brasil, né? Sempre tem chegou algumas outras fases eliminatórias, né? Tanto de Libertadores como de Sul-Americana, Copa do Brasil também. Chegou a disputar uma final de Libertadores ainda na década anterior. Então, assim, é um time que já alguns programas atrás nós fizemos um especial, inclusive, né? Quem não viu, tiver a oportunidade, assista lá, que é sobre time grande. E ali a gente até estava colocando o Atlético como um dos grandes hoje do futebol brasileiro, né? Por tudo que tem feito, né?
está numa prateleira mais alta, sem dúvida nenhuma, e essa condição de experiência da competição tem influenciado muito, sim. Alessandro, você acha que ali a final principalmente influenciou essa experiência do Atlético já, ou programado? O Bragantino chegou meio de sem querer nessa final, daí o Atlético se aproveitou disso? O que você vê como torcedor? Como torcedor, o Fazolin me conhece aí, já faz bastante tempo, a gente já ficou conversando depois do futebol no Moro lá, várias vezes até bem tarde. Eu tenho uma análise que esse time do Atlético, que foi campeão esse ano, é o time, não vou dizer o pior, mas ele é o menos qualificado de todos os times que já foram campeões do Atlético até hoje, de todos esses campeonatos aí que o Fazolin comentou agora há pouco aí, né? É um time que, ele, para mim, assim, ele encaixou muito bem, ele foi indo muito na força realmente da questão de estar adequado a esse tipo de campeonato. Eu acho que o time aprendeu a jogar esse campeonato. E quando você tem um time que não é tão bom quanto o time do Atlético esse ano, porque o time do Atlético esse ano ele não tinha uma qualidade muito grande do meio para frente, as contratações ali, o Matheus Babi machucou, então não tinha muita opção para jogar, principalmente do meio para frente, que é onde o Atlético sempre teve jogadores que destacar. Perdeu o Vitinho, né? Exatamente. Exatamente. Então você tem o Vitinho, que saiu no meio do campeonato. Então, mesmo você tendo um time não tão qualificado, quando você consegue chegar numa final e ser campeão, você tem que entender o mérito. E o mérito, um deles é realmente ter focado na competição e ter hoje camisa para jogar esse tipo de torneio. O Atlético hoje é um time respeitado. Então, se um time hoje argentino, um time colombiano, um time de outros países pega o Atlético numa eliminatória dessa, eles vão realmente com preocupação, porque sabem que o Atlético tem potencial para passar. A final contra o Bragantino, eu te digo assim, cara, isso aí já veio na minha cabeça o São Caetano lá em 2001, entendeu? A gente pega esses times do interior de São Paulo, ou da região lá de São Paulo, cara, time que é time de empresário, é um time muito bom. Eu acredito até que o time do São Caetano, a qualificação dele é um time mais qualificado que o time do Atlético. Eu acho que bola por bola mesmo, o São Caetano, o time do Bragantino é um time melhor. Mas o Atlético soube jogar, e aí tem questão torcida, tem questão de tradição, tem questão camisa, tem questão de já ter ganho um campeonato anteriormente, e a impressão que deu é que o Bragantino chegou na final achando que já tinha feito o que precisava, né? Chegar na final ali. E o Atlético daí ganhou aquela final jogando de uma forma inteligente, soube trancar o jogo, soube esperar e partir a hora que dava, e foi campeão, mérito, né? Eu acho que foi um campeonato merecido, realmente, assim, dentro de toda essa realidade que foi de pandemia esse ano, né? Porque quem não tem um quadro associativo muito grande, numa época de pandemia, não pode contar muito com um patrocínio muito grande de camisa, você sofre um pouco mais, né? Então, eu acho que foi merecido, né? Por isso, assim, e realmente, eu entendo que a experiência em torneio sul-americano valeu bastante nesse campeonato. E para você, nesse contexto geral, e também você emendar mais um comentário, que momento assim, você achou que já no começo que o Atlético ia ser campeão, ou teve algum momento especial, ou já achava que com essa experiência ele já chegava como favorito para isso? Na verdade, esse ano foi o primeiro ano que mudou o modelo do campeonato da Sul-Americana, né? Então, devido à pandemia, todo o contexto do ano, claro que o Atlético, eu como torcedor, entendia que o Atlético ia brigar pelo título, mas havia aquela dúvida, até como o Alessandro comentou ali, o Atlético tinha um elenco limitado, a gente tem, né, disputou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tudo com um time que tinha as peças principais e não tinha quem repor para essas peças principais. Então o Atlético sofreu muito isso, né? E com o decorrer do campeonato ela foi crescendo, principalmente contra o América de Cali, se eu não me engano, que foi aquele jogo histórico lá de vários gols. E o que acontece? A experiência pesou exatamente isso, devido também ao adversário que o Atlético chegou, né? Não sei quem acompanhou uns dias antes do campeonato, até o momento do jogo, devido à campanha do Red Bull Bragantino no Brasileiro, as casas de apostas estavam apostando no Bragantino. Só que na hora que o jogo começou, realmente pesou toda essa experiência de saber jogar uma final e levar o caneco. Então, eu acredito que a experiência realmente do time fez bem a diferença mesmo, sabe?
É o outro detalhe que eu sempre falei aqui nos nossos programas do Atlético, né? Que eu esperava que ele ia ser campeão, assim, que eu achei que estava preparado para isso. Lógico, podia acontecer alguma coisa, mas o que faltou para o Atlético, na minha opinião, assim, ele tem investido na melhor qualidade do elenco, né? Ele até falou que não é um dos melhores times do Atlético dos últimos tempos, e acho que isso faltou. Será que isso também tem influência para o Atlético estar campeão, indo bem na Sul-Americana, na Copa do Brasil e perder, ou brigar para não cair? Isso, o que vocês me dizem disso aí? Viu, Gessé? Eu acredito que o que aconteceu esse ano foi um ano atípico, né, devido à pandemia, e o Atlético, as apostas que o Atlético fez, alguns não surtiram resultado, né? E aí teve o problema de lesão, né, que a nossa esperança de atacante mesmo era Babi, se machucou, e aí venderam o Vitinho, né? Então acho que acredito que além do elenco do Atlético já está reduzido, assim, né? Ainda houve essas perdas de jogadores aí que acabou culminando nisso aí, né? Que aconteceu. Mas realmente tem que se ver no futuro aí. Esse ano foi um ano atípico, ano que vem é Libertadores, né? Não é brincadeira. O Atlético teve essa oportunidade agora de ser cabeça de chave, vai ter que montar um time, né, bem competitivo, porque senão não sei se passaria dessa fase de grupos ali. Falar uma coisa aí? Eu penso assim, cara, futebol se faz por dinheiro, certo? Futebol profissional, futebol europeu, hoje é por dinheiro que se joga, né? E o Atlético, mesmo com esse elenco reduzido, mesmo com um time menos qualificado, com peças, o Atlético esse ano não teve uma safra tão boa para, né, vindo da categoria de base, ou desses meninos que o Atlético contrata novo, como foi o caso do Bruno Guimarães. Então, ele já não teve, assim, alguns jogadores não deram tão certo no time principal. Então, você teve um elenco mais reduzido. E aí você tem que fazer uma escolha. E o que o Atlético, a diretoria do Atlético, o planejamento do início do ano pensou foi o seguinte, cara, eu vou apostar no campeonato que paga bem, porque a Sul-Americana paga menos que a Libertadores, é óbvio, né? O peso dos dois torneios é diferente, mas ela paga um bom dinheiro. Então, o Atlético, ele ganhou ali, eu acho que foi 37 milhões para ser campeão da Sul-Americana. Ele já garantiu a Recopa, que é mais 4 milhões só pro vice. Então, se for campeão, vai ganhar mais ainda. Já garantiu a fase de grupos do ano que vem da Libertadores, que já só aí dá mais uns 15, 16, 17 milhões, uma coisa assim, só da primeira fase. Então, eu acho que foi uma opção, né? Nós vamos focar nesse campeonato, que paga bem, certo? E nós vamos por esse caminho aqui. E aí, o peso do elenco não ter uma qualidade tão grande, principalmente da reposição dos meninos mais novos, o pessoal que veio, da meninada que veio aí do Sub-20 e etc., aí realmente pesou no Campeonato Brasileiro, né? Porque, enfim, você chegou no final do Campeonato Brasileiro com perigo para cair. Naquele jogo contra o Corinthians, lá quando perdeu, eu até perdi uma noite de sono. Falei, meu Deus do céu, estou achando que vai começar. Eu acho que a casa vai cair, né? Mas, no mais, assim, eu acho que a torcida atleticana como um todo, a gente tinha a impressão que não ia cair. Não, o perigo de cair não era tão grande. Nunca chegou a entrar na zona de rebaixamento, né? Sempre ficou ali com um ou dois times abaixo dele ainda para entrar na zona. Então, eu acho que foi uma opção. Eu acho que de bônus veio a Copa do Brasil, né? Pegamos um adversário forte, que era o Flamengo. Primeiro pegamos o Atlético de Goiás, depois pegamos o Santos, depois pegamos o Flamengo, e eu acho que todo mundo imaginou o seguinte, vai ser difícil passar pelo Flamengo. E ainda entrou esse bônus de chegar no final da Copa do Brasil. Então, eu acho que foi um planejamento que deu certo a partir do momento que você focou numa competição e aí você conseguiu ganhar ela. Então, não tem muito o que falar, né? Na minha visão, acho que assim, a questão que nem o Alessandro e o Peter falaram ali, né? Tinha um elenco um pouco mais reduzido, isso ficou claro, né? O Campeonato Brasileiro mostrou isso. Não aconteceu aquela mágica que acontecia nos outros anos, que sempre o Alessandro bem lembrou ali, revelar um Bruno Guimarães, né? Outras tantas revelações que estão aí, né? Fazendo sucesso até na Europa. A gente viu esse reflexo, inclusive, no Campeonato Paranaense, né? Porque uma das poucas vezes que a gente viu o Atlético começar a utilizar mais o time principal, né? Até porque tinha a ambição ali, se tornou plausível ganhar aquele primeiro tetracampeonato da história, né? Então, acabou mesclando isso também, né? Essa situação. Mas a hora que precisou
principalmente dar uma folga para o time que estava disputando os títulos mais importantes, e aí você vê a condição realmente financeira mesmo, né? O Alessandro falou ali, vão ser várias cifras que vão entrar, além do vice-campeonato da Copa do Brasil, que tem mais uma premiação excelente, né? Então, assim, deu certo, né? Foi um risco, acho que até calculado, né? E, obviamente, que a questão de você utilizar alguns jogadores que não estavam tão ambientados com o time principal, principalmente nas rodadas finais, acabou atrapalhando um pouco, né? Mas como o Alessandro falou, eu também não via um time para cair. Eu acho que tinha times que estavam bem piores ali, né? A gente viu isso no final e não imaginava que ia cair. Lógico, sofreu os sustos, né? Ele mesmo citou ali a questão do jogo do Corinthians, ali teve umas 2 rodadas meio temerárias ali, mas em linhas gerais acho que foi um risco calculado que o time soube planejar bem, né? E o detalhe também dessa, que o Alessandro falou que o Atlético não conseguiu uma gurizada nova para ter, foi diferente todas. Geralmente o Atlético começa mal o Campeonato Brasileiro e no final tem uma arrancada boa que todo mundo falava assim, não, mas se estivesse bem no começo. Esse ano foi o contrário, né? Ele começou super bem, até tá dizendo assim que agora vai disputar para cima, porque no final o Atlético sempre ganhava aquele fôlego por mudanças assim, mas acho que foi bem isso assim, e engraçado que na final, pelo menos na Copa do Brasil, no meu modo de ver, o Atlético perdeu muito também por falta de preparo, parece que tipo, se desgastou muito na final da Sul-Americana e para se livrar de vez ali, a pequena pressão que sofreu no final de lá mudou, né? Mas interessante isso que o Atlético mudou, né? Ele sempre começava mal o brasileiro e terminava bem, e esse ano foi ao contrário. Por isso que acho que é a questão do elenco ali, que eu acho que o Atlético tem que pensar em colocar mais jogadores pro ano que vem, né? Exatamente. Esses últimos 4 jogos ali, Corinthians, Palmeiras, Santos, esses jogos foram muito desgastantes. O elenco já vinha de uma sequência absurda de jogos. No momento que poderia ter tirado o pé, teve que colocar o elenco completo. Essa sequência de jogos, houve esse desgaste. Foi campeão, uma viagem lá para Montevidéu, voltou, aquela pressão de não cair, né? Ter que jogar para não cair, ter que ganhar o jogo, concentração, sequência de concentração. Foi no que culminou aí numa final de Copa do Brasil mais desgastada, pelo menos para o time do Atlético, né? Bom, a gente já está passando do tempo aqui para a gente encerrar. Eu queria que a opinião de cada um aí, de vocês. Para o ano que vem, o Atlético assim, vai jogar a Libertadores. O presidente prometeu agora que vai focar para ganhar, não digo ganhar, mas assim disputar, porque eu acho disputar chegando até os quartos lá, passando por cima, eu acho que já é importante para os clubes. O que o Atlético tem que fazer diferente ou continuar isso mesmo para tentar crescer mais ainda, que ele já está passado o patamar da Sul-Americana para disputar a Libertadores? Diz lá, Alessandro, o que você acha? Começando contigo aí. O Atlético Paranaense é um time que, às vezes, é imprevisível. A gente não sabe como é que o Atlético começa o ano que vem. Na minha opinião, o Atlético está errando em manter o Alberto, né? Porque eu não entro nem na questão que o Alberto ser bom ou mau treinador. Eu acho que ele não se enquadra na forma do time, da forma, do estilo de jogo do Atlético, que vem desde a categoria de base, etc. Né? O jogo, o cap. Né? Então, eu entendo que o Atlético pode começar com o planejamento correto, mas eu acho que o Alberto não fica muito bom. E aí, se a gente tiver uma mudança de comando, aí é sempre assim, é a mesma coisa todo ano. A gente não sabe se o treinador que vem vai melhorar ou vai piorar. Né? Eu entendo que a diretoria poderia ter ido atrás de um outro nome, né? De um outro treinador, de repente até estrangeiro, para melhorar essa parte. Eu, sinceramente, acredito que nós vamos ter um time que vai competir a Libertadores, mas vamos lá. Não acredito, eu acho que vai ser pedreiro, os times brasileiros de novo, né? Uma legião brasileira que vai disputar essa Libertadores aí, muito time forte. Vamos ver, o Atlético é imprevisível. Eu acho que tem que passar a primeira fase e ir passando, né? Ano passado, na Libertadores, ele foi indo até que passou, pegou o River Plate e aí teve um surto de Covid. Eu acho que esse ano não vai ter isso, né? Entendeu?
mas eu acredito que a gente tem chance de competir, né? E eu acho que o principal do Atlético é que o Atlético está escalando. Ano a ano ele está escalando. Ele está buscando patamares maiores. Eu acho que em algum momento a gente vai voltar a disputar lá nas cabeças de novo. Eu acho que a Sul-Americana esse ano foi merecido. E a Libertadores, para o ano que vem, realmente, assim, principalmente os times brasileiros, eu acho que vem muito forte com isso. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer que o nosso time é imprevisível. Sempre pode acontecer alguma coisa diferente. Exatamente, essa imprevisível. A gente não sabe como que o Atlético vai chegar, né? Para começar a Libertadores. É um ano também que tem Copa do Mundo, se eu não me engano, né? E vai pegar também, a Copa do Mundo vai cair no meio da Libertadores ali. Então, vai depender do elenco que o Atlético montar, a gente vai ter que ver se vamos ter esperança ou não. Só para corrigi-lo aí, Peter, Copa vai ser no final do ano, tá? Então, não né? vai atrapalhar. Mas é assim, o calendário vai ficar mais apertado, inclusive, porque é muita competição, né? Ainda estão naqueles ajustes desde a época da pandemia lá do ano passado, né? Então, isso afogou os times, né? As federações têm feito uns esforços aí, mas a gente sabe os esforços, para mim, se tratando de Brasil, aí nunca ajuda, só prejudica, né? Mas eu acho que assim, como o Alessandro falou, quase como se fosse um passo de cada vez, né? O presidente prometeu que muito em breve ele queria estar disputando o Mundial, e se tratando de Petralha, eu não duvido do que ele fala, porque ele é diferenciado, né? Então, é assim, lógico, a Libertadores tem um grau de dificuldade maior, né? Mas o investimento também, o Atlético vai ter essa condição de investir melhor, né? Talvez começar a planejar isso desde já. Às vezes eu também acho que o Alberto não é um técnico que esteja com condições de levar o time a isso, né? Se planejar de maneira correta ali, souber contratar, não digo que vai ser campeão, mas pode chegar longe, né? Até porque, como o Alessandro falou no início ali, né? Você tem que se preocupar em ser o melhor brasileiro, e os brasileiros, pelo que a gente está vendo aí, acho que a próxima Libertadores vai ser muito forte, né? O Flamengo vem mordido aí, né? O Atlético Mineiro está com um investimento enorme aí, acho que vão continuar com isso, né? Palmeiras, não dá para brincar com o Palmeiras, os últimos 2 anos chegou nas finais meio desacreditado e acabou levando. Corinthians está investindo, o próprio Bragantino já está com essa linha de começar a investir, já tem feito isso antes. Então, assim, vai ser muito complicado, né? E sem falar que sempre tem um ou outro, somente um time argentino que chega para dar uma atrapalhada, né? Não digo que seja para ser campeão, mas às vezes para tirar uns brasileiros do meio do caminho ali. Assim, é um campeonato difícil, complicado, e que quem está lá acho que tem que investir para tentar chegar o mais longe possível aí. Eu acho que o Atlético ele vai vir até pela promessa do presidente, ele acho que ele vai vir forte, assim, não digo ganhar, porque como você falou, é difícil, mas vai vir diferenciado. O problema é essa estabilidade que o Alessandro destacou bem, mas vocês também destacaram do Alberto, mas igual o Peter falou, é um time que não influencia muito o técnico. Acho que talvez se ele trouxer um técnico melhor, melhore mais, né? Mas eu não acho que ele tendo pior ali. Mas vamos ver, a minha expectativa é que o Atlético cresça mais. Quero agradecer a vocês por ter participado com a gente, já passamos 30, né? Então o canal era para ser 15 minutos, mas virou 30 de segundo, vai ficar 30 minutos para tudo. Então, obrigado, Peter, por você estar aí com a gente aí. Alessandro, bom estar convidado quando quiser de volta a participar com a gente. Não só para falar do Atlético, vamos falar dos outros também. Estamos juntos lá. Então, obrigado pela participação. Então, se vocês puderem, divulgue nosso canal, dá o like no vídeo, faz o comentário, compartilha o que puder ali para a gente, pro ano que vem, vir bombando mais aí. Tomara que os paranaenses venham ganhando mais aqui para a gente pegar e continuar falando dos times da cá. Beleza? Valeu, rapaziada. Forte abraço. Mais, moçada. Valeu, obrigado. Valeu, obrigadão aí pela oportunidade, hein? Forte abraço para vocês todos aí. Em breve a gente se revê.